Muitas pessoas acham que pelo fato de as farinhas serem low carb, elas são todas iguais do ponto de vista, né, culinário. Mas isso está longe de ser verdade. Eu classifico as farinhas low carb em farinhas base e farinhas acessórias. As farinhas base têm a principal função de dar volume. Elas devem ser as mais abundantes nas receitas. E por isso, as mais neutras em sabor, cor e textura. Bons exemplos das farinhas base são as farinhas de oleaginosas. Elas são ali uma farinha abundante, a farinha de amendoim também. Em algumas receitas também dá para usar farinha de coco e de berinjela como farinha base. E para aumentar o volume, às vezes eu gosto de usar um pouco de farinha de girassol, não sozinha, mas misturada com outra farinha base. As farinhas acessórias têm esse nome porque têm funções específicas dentro das receitas. Elas são usadas com papel determinado, bem específico, e devem ser usadas em pequenas quantidades. Quando o papel dela é acessório, ela vai ter uma ação mais potente, né? Ela vai ser acessória porque ela vai ajudar em alguma textura, mas ela não é o volume principal ali. Por exemplo, a farinha de chia ou farinha de linhaça, que ajuda a dar liga e estrutura. A farinha de coco também como acessória para absorver líquidos das receitas. A de berinjela ou de maracujá também com o mesmo objetivo de absorção. A farinha de frango, por exemplo, para dar sabor e por aí vai. Por exemplo, o bolo de laranja, ele tem como farinha base a farinha de amêndoas. Então é uma farinha que vai dar a maior parte do volume ali. A farinha de coco, ela pode ser usada como farinha base ou como farinha acessória. Se você usar farinha de coco num bolo e ela for um bolo de coco e você usar 100 gramas, por exemplo, for uma grande quantidade, você vai usar farinha de coco como farinha base. Lembrando que ela vai dar o gosto dela, que é, né, a farinha de coco, ela chegando também. Se você vai fazer um bolo de coco, ótimo, vai usar ali como base a farinha de coco. Mas se você quer usar a farinha de coco como acessório, por exemplo, numa massa de pão, porque você quer diminuir a umidade dessa massa, né? Já que a farinha de coco ela tem o poder de absorver a umidade, ela vai estar ali entrando como acessória, em pequenas quantidades. Então ela tem um jogo duplo aí na culinária low carb.